de bactérias e outros organismos unicelulares, divisão celular significa reprodução. Ao se dividirem, as células transmitem características hereditárias às células filhas resultantes. Embora isso possa parecer diferente da hereditariedade entre organismos pluricelulares, há uma semelhança. Ao acompanhar o desenvolvimento de um coelho antes de seu nascimento, veremos que ele era formado por poucas células, e antes ainda, por muito menos. Ao iniciar seu desenvolvimento, o coelho era formado por apenas uma célula que em muitos aspectos se assemelha a um organismo unicelular. Observando a divisão de uma célula, verificamos que em todos os seres vivos, sejam eles uni- ou pluricelulares, hereditariedade é a transmissão de características de célula para célula. No núcleo de uma célula, existem cromossomos que se duplicam e se dividem, resultando em duas células filhas com as mesmas características da célula-mãe. Assim, parece que o núcleo contém a chave da hereditariedade. E para aprender mais sobre hereditariedade, podemos pesquisar a química do núcleo. Essas pesquisas revelam que o núcleo de todas as células contém dois ácidos nucleicos: DNA, ácido desoxirribonucleico, e RNA, ácido ribonucleico. Consideramos inicialmente o DNA. Ele pode ser isolado e conservado em laboratório para estudos. Ao trabalhar com ele, os cientistas concluíram ser o DNA o responsável pela hereditariedade. De fato, a hereditariedade é somente possível devido à estrutura única das moléculas de DNA. As pequenas esferas neste modelo molecular representam átomos, dispostos numa estrutura em espiral. Para mostrar exatamente sua disposição, podemos usar um modelo simplificado, e para tornar as coisas ainda mais claras, podemos distender a espiral. Agora vemos que as moléculas de DNA são formadas por componentes menores, chamados nucleotídeos, sendo cada um deles constituído por 3 componentes: uma base, um fosfato e o açúcar desoxirribose. Cada nucleotídeo pode ter uma de 4 bases diferentes: adenina, representada por A, guanina, G, timina, T e citosina, C. Ligadas à desoxirribose e aos fosfatos, estas bases estão dispostas em sequência ao longo da molécula. Uma molécula de DNA não existe independente. Ao invés disso, 2 moléculas separadas ligam-se por suas bases, assumindo a forma de uma escada, A com T e G com C. Temos então uma escada com 4 tipos de degraus, e a sequência desses degraus nas moléculas de DNA compõe o código da hereditariedade. Para ver como esse código atua, vamos observar uma situação em que a transmissão de características esteja se realizando, ou seja, durante a divisão celular. Estudos mostram que antes da divisão, os cromossomos se duplicam. Vejamos o que isso significa em termos de DNA. Durante a duplicação, as ligações que mantêm as bases unidas são rompidas e as moléculas emparelhadas do DNA separam-se. Além disso, encontram-se no núcleo numerosos nucleotídeos livres. Eles se unem às cadeias recém-separadas, A com T e G com C, formando novas moléculas e criando 2 conjuntos de moléculas emparelhadas onde havia apenas um. As novas moléculas são idênticas às originais. A nível molecular, isto é duplicação. E quando a duplicação está completa, uma condição importante para que ocorra a divisão celular foi preenchida. Mas o significado da duplicação se perde se não nos lembrarmos que a função do DNA é formar proteínas na célula. Entretanto, o DNA está no núcleo e a proteína é feita no citoplasma. Alguma espécie de mensageiro precisa levar a informação do núcleo para o citoplasma. Este mensageiro é um tipo de RNA, ácido ribonucleico, do qual trataremos a seguir.
A estrutura molecular e os nucleotídeos do RNA assemelham-se aos do DNA. Contudo, existem diferenças importantes. Para começar, o açúcar é ribose, ao invés de desoxirribose. E embora 3 bases, adenina, guanina e citosina, sejam idênticas às bases do DNA, a 4ª base não é a timina, mas a uracila, representada por U. Lembrem-se, as bases do DNA são A, T, G e C. Bem, os nucleotídeos do RNA alinham-se ao longo do DNA e, pode-se dizer, tiram um molde dele. G encaixa-se em C, C em G, A em T e U em A. Isso continua até que toda a molécula tenha sido moldada. Depois, embora o DNA permaneça intacto, a molécula de RNA desprende-se dele. Essa molécula de RNA mensageiro sai do núcleo, entrando no citoplasma. No citoplasma encontram-se numerosos corpúsculos conhecidos por ribossomos. E é a esses ribossomos que o RNA mensageiro se une. Mas o RNA mensageiro não é o único tipo de RNA na célula. No citoplasma há outro tipo de RNA, RNA transportador. Suas moléculas compõem-se de aproximadamente 80 nucleotídeos. Uma das extremidades do RNA transportador é específica para um aminoácido. Isso quer dizer que um aminoácido, a matéria-prima para a síntese de proteínas, tende a se ligar a essa extremidade. A outra extremidade é específica para RNA mensageiro. Para simplificar a ilustração, vamos abreviar nosso símbolo para o RNA transportador. Mostraremos apenas a extremidade específica para RNA mensageiro e a que é específica para o aminoácido. Assim, no citoplasma, aminoácidos ligam-se ao RNA transportador, que é atraído pelo RNA mensageiro, ligado a um ribossomo. Cada ponto de ligação é um grupo de 3 bases, denominado códon. Códons diferentes correspondem a tipos de aminoácidos diferentes. Por exemplo, o códon UGC é específico para o ácido cisteína, o códon AUC para a isoleucina, AAA, lisina, e assim por diante. De certo modo, os códons constroem uma linguagem que pode ser ilustrada numa máquina de escrever, uma linguagem de 4 letras. A de adenina, C de citosina, G de guanina e U de uracila. O código aparece como uma linguagem de 4 letras no RNA mensageiro. Quando o RNA transportador junta-se ao RNA mensageiro, a linguagem de 4 letras é dividida em grupos de 3 letras. A ordem desses grupos determina a ordem dos aminoácidos que irão compor uma determinada proteína no corpo de um organismo. Ao todo, há 64 combinações possíveis de códons. Contudo, apenas 21 aminoácidos constituem todas as proteínas do corpo. A explicação para essa discrepância numérica é que muitos códons diferentes são específicos para os mesmos aminoácidos. Por exemplo, os códons CCU, CCC, CCA e CCG resultam todos no mesmo aminoácido, prolina. Como consequência dessa associação de aminoácidos, forma-se uma determinada proteína que se desprende do RNA transportador, tornando-se parte do organismo. Dependendo da sequência de aminoácidos, originalmente projetada pelo DNA do núcleo, milhares de proteínas são formadas, tornando possível o crescimento e a reprodução. Geralmente, a produção de proteínas é ordenada. Novas células e organismos assemelham-se a seus pais. Mas, ocasionalmente, alguns organismos são muito diferentes dos pais, como no caso desses ratos deformados e sem pelos. Eles são mutantes. A chave das mutações está nas alterações das sequências de ácidos nucleicos do DNA. Por exemplo, alterações causadas pela radiação. A exposição de organismos à radiação aumenta a possibilidade de que ocorram alterações genéticas. Para examinar o possível efeito da radiação no material genético, vamos observar novamente um modelo de DNA. Suponhamos que a radiação atinge uma base, adenina. Nós sabemos que isso pode transformar a adenina em guanina. Ora,
Quando o DNA se duplica, a base atraída para esse ponto será a citosina, em lugar da usual timina. E quando o RNA mensageiro é formado, tem guanina em vez de adenina. Levando esta mensagem trocada, o mensageiro sai do núcleo, entra no citoplasma e liga-se a um ribossomo. Aí é alcançado por um RNA transportador e a alteração é passada adiante. Faz-se a ligação com outro aminoácido e uma molécula de uma proteína diferente é formada. Alterações como essa em ratos são responsáveis por indivíduos com rabos retorcidos, indivíduos de cor escura e sem rabo, e indivíduos com pelagem escassa. Nós vimos o papel do DNA na reprodução, mas o DNA pode ter uma outra função. Num organismo pluricelular, ele pode determinar a diferenciação celular em tecidos e órgãos especializados. Cientistas, querendo saber se esses tecidos especializados continham informação genética para um organismo completo, realizaram uma experiência. Cortaram pequenas amostras de raízes de plantas e as cultivaram sob condições controladas. Após certo tempo, surgem células novas e, eventualmente, hastes nascendo dessas células que normalmente produzem apenas raízes. Tais experiências feitas com plantas de animais inferiores têm apresentado diferentes resultados das feitas com animais superiores. Ainda assim, acredita-se que cada célula seja portadora de especificações para um indivíduo completo. Provavelmente, uma determinada molécula de DNA forma seu mensageiro em determinados tecidos, mas não em outros. Talvez isso explique a diferenciação. Portanto, o DNA pode fornecer respostas a muitas de nossas perguntas sobre a vida. DNA, a matéria fundamental da hereditariedade.